O documentário que revela as origens do movimento feminista. A face oculta do feminismo. Faça o seu cadastro. A teoria da espiral do silêncio foi cunhada pela cientista política Elizabeth Noel Neumann na década de 70, na verdade, 1970 e alguma coisa, depois de fazer algumas pesquisas eleitorais na Alemanha. Então aconteceram as eleições, ela observou qual foi o comportamento da sociedade e ela cunhou essa teoria, ela criou essa teoria chamada espiral do silêncio. O que ela percebeu? Percebeu o seguinte, falando de maneira muito simples, tá? Quando nós estamos numa rodinha e nós percebemos que a opinião que está rolando ali é a mesma opinião que nós temos, nós nos manifestamos. Se, no entanto, nós percebemos que aquela opinião que está rolando ali não é a nossa, nós tendemos a nos manter calados. É uma tendência do ser humano. Este comportamento pode acontecer por mais de um motivo. Então, eu posso perceber que eu discordo do que o grupo está falando, aquele discurso está muito esquisito, eu não me identifico com aquele discurso, mas eu não falo nada porque eu sou, por exemplo, tímida, eu estou com vergonha. Então, estou aqui toda envergonhada, eu não vou me meter nesse assunto porque, sabe aquela pessoa que fala e aí já fica com o rosto todo vermelho, assim, já fica envergonhada, eu não quero me meter nisso por vergonha. Eu posso não me meter nisso, ainda que eu discorde, se essa opinião for tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que eu simplesmente não quero sujar minhas mãos naquele assunto. Sabe quando a pessoa fala um negócio tão descabido que você fala assim, nem vale a pena entrar nisso? E aí automaticamente já nasce assim, aquela mini centelha de soberba dentro de você. Eu não vou me imiscuir com essa gentalha, tipo Kiko, sabe? Não mexa com essa gentalha. Então a pessoa nem suja as mãozinhas dela ali, porque para ela não vale a pena, né? Eu posso não entrar nessa discussão, por outro lado, porque eu não tenho argumentos. Então, por exemplo, eu escuto, já que nós falamos sobre isso ontem, eu escuto uma discussão a respeito de linguagem neutra, eu sei que o negócio é completamente descabido, e aí alguém vira para mim, eu tenho medo de que isso aconteça, né? Que alguém vire para mim e fale assim, uai, você não concorda? Não, por quê, então? Se aquele discurso está sendo validado por todo mundo, e aí eu não tenho argumentos. Como eu não tenho argumentos para me defender, eu decido ficar na minha. Pode ser por isso que eu me calo. Eu posso me calar simplesmente por medo de rejeição, ou simplesmente porque eu sou uma pessoa pacífica, né? Então, qual é o resumo de toda a teoria da Elizabeth Noel Neumann, a alemã, né, a cientista política? Que quando uma opinião, presta atenção nisso porque vai ser importante, quando um indivíduo percebe a sua opinião como majoritária, percebe uma opinião, aliás, como majoritária, ela tende a se manifestar se ela concorda com aquela opinião. Por outro lado, se ela percebe que aquela opinião que está rolando ali na rodinha não é a opinião dela, ela tende a se manter em silêncio. E aquele silêncio leva a um enfraquecimento ainda maior da opinião minoritária. Então, suponhamos que nós tenhamos 2 pessoas aqui e 10 pessoas que estão defendendo uma opinião X e 2 pessoas que não concordam. Se essas pessoas não se manifestam, se essas pessoas se calam, a tendência é que aquela opinião seja cada vez mais minada, mais minada, mais minada e, de repente, ela até suma, né? Por outro lado, a opinião outra, né, prevalece, cresce, 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 cresce e, de repente, aquela opinião se torna dominante. Só que aqui entra uma questão muito sutil, uma sutileza, né? Uma sutileza peronomútil. Muitas vezes, aquela opinião que parece majoritária não é a opinião majoritária. Muitas vezes, a opinião que parece majoritária não é a opinião majoritária. Ela só é a opinião mais barulhenta. E isso é uma sutileza para que a gente precisa dar atenção. Mesmo assim, pelo barulho, essa opinião barulhenta, minoritária, porém barulhenta, então ela faz mais alarde, ela faz mais estrondo, ela tem o poder de suprimir, de minar, de calar a voz daqueles que discordam, mesmo que os que discordam sejam a maioria. Essa é uma sutileza muito grande. Então, é claro que o barulho todo, né, quem hoje detém os maiores mecanismos para fazer barulho? Mano, eu nem preciso dar essa resposta para você.
Quem hoje é capaz de reverberar algo à enésima potência, o tanto que quiser? A mídia. Aliás, qual é a definição de mídia, né? Mídia vem de meio. É aquela instituição responsável, aquele ente, né? Não tem nem outro nome, responsável por fazer a intermediação do indivíduo com a informação. Esta é a mídia. E a mídia, evidentemente, vai reverberar aquilo que seja interessante para a agenda dela. E aí, é claro que os interesses mudam de acordo com qual é a mídia. E é claro que a deturpação da informação, por exemplo, muda de acordo com os seus interesses. Então, a gente sabe que não existe um órgão 200%, como eu posso dizer, linear, digamos assim, né? Então, toda aquela agenda vai mudar o órgão de mídia. Nós sabemos disso, principalmente as grandes mídias. Ok. Então, a grande questão é que não importa se aquela opinião é majoritária de fato. O que importa é que ela pareça majoritária. E a mídia, nesse ponto, é fantástica para disseminar o que a Elizabeth Neumann chama de clima de opinião. Então, o que é o clima de opinião? Realmente, é como se você chega a uma festa, por exemplo, e aí você percebe qual é o clima daquela festa, por exemplo. Ah, o clima dessa festa sei lá, o uso de drogas. Ou não, o clima dessa festa é um assunto mais espiritualizado. Ou o clima isso é o clima de opinião. É quando você afere qual é a opinião dominante naquele momento. A gente faz muito isso, porque nós queremos ser aceitos no nosso meio. Nós somos seres sociais. Então, a gente faz essa aferição, digamos, para perceber qual é a opinião dominante naquele meio. E como os órgãos de mídia conseguem colocar uma opinião, ainda que minoritária, como majoritária? Por 3 meios. Acumulação, consonância e ubiquidade são as palavras usadas. O que é a acumulação? Olha, é o excesso de exposição do tema na mídia. Então, pega-se, por exemplo, uma pauta, uma agenda que tenha determinado interesse por algum motivo, e aquela pauta aparece assim, ó, o tempo inteiro. A qualquer momento que você ligue, está falando aquilo. Então, aquilo está sempre aparecendo. Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira sutil. Às vezes de maneira muito sutil. Você liga a televisão, é um personagem de uma novela que está conversando sobre aquilo. Não é uma reportagem especificamente falando sobre aquele assunto. É um assunto que o personagem da novela está ali abordando naquele momento. Então, alguma coisa mais sutil, algum refinamento na sua aparição. A segunda característica é a consonância. O que é a consonância, né? Consonância vem do mesmo som, consonância. Então, é uma forma semelhante de apresentação das notícias. Então, elas são produzidas e noticiadas e veiculadas de maneira muito semelhante, sempre com o mesmo tom. Ou um tom positivo ou um tom negativo. Sempre que fala desse assunto é num tom positivo. Sempre que se fala desse assunto é num tom negativo. Isso é o que se chama de consonância. Aquele assunto é sempre abordado com o mesmo tom, positivo ou negativo. E a terceira característica é a ubiquidade. O que é a ubiquidade? É a presença daquele assunto em todas as mídias, que num conchavo, né, seja dito, seja não dito, seja expresso, seja tácito, mas num conchavo, aquele mesmo assunto aparece em todos os órgãos de mídia. Então, se esse assunto atinge esses 3 níveis, aí é sucesso. Aí o clima de opinião se faz garantir sem a menor dúvida. E a mídia faz justamente isso, né? Ela reverbera as opiniões, é claro, mais convenientes, dependendo de qual é a agenda, dependendo de qual é o caso, como se elas fossem largamente aceitas e criam um sentimento de deslocamento naquele indivíduo que não concorda, que é exatamente o que a gente sentiu ontem. Ontem eu mostrei para você 500 mil manifestações sobre linguagem neutra, o Museu da Língua Portuguesa falando sobre linguagem neutra, universidades mandando e-mail em linguagem neutra, trabalhos sendo produzidos em linguagem neutra, e aí você percebe isso sendo veiculado loucamente. E aí você olha para aquilo e não sente identidade com aquilo, e você se sente cada vez mais deslocado. É como se você fosse para o cantinho, tipo eu nessa tela aqui, você vai para o cantinho, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tudo sendo tomado, né? Tirou o drama do meu negócio, que era para eu estar bem no cantinho da tela. Está tudo sendo tomado por isso, e eu estou aqui diminuta, né? Estou aqui pequeninha, digamos assim. Você vendo aquilo massivamente, portanto, pensa que a maior parte da sociedade coaduna com aquele assunto. A maior parte da sociedade concorda com aquele assunto. E muitas vezes não concorda.